Eu vou começar hoje uma série de mensagens que meu plano é na quarta-feira ministrar esse estudo. Se Deus colocar no meu coração, talvez eu continue no domingo também. Mais uma série de mensagens sobre a união mística com Cristo, que é considerada talvez a doutrina mais bela da Escritura Sagrada, mas também uma das mais negligenciadas, E todos os textos bíblicos eu poderia usar para pregar, né? Os textos do apóstolo Paulo falam bastante sobre isso, mas o que eu escolhi hoje está lá em Efésios, né? Todos do apóstolo Paulo, e Efésios é o texto assim mais claro sobre esse tema, Efésios capítulo 1, do verso 1 até o 14. A carta de Paulo aos Efésios. Tem um jovem pastor, jovem teólogo da nossa igreja, chamado João Paulo, fez o doutorado dele em teologia, e ele escreveu um livro sobre a união com Cristo, Dr. João Paulo Tomás de Aquino. Ele ficou estudando esse assunto 20 anos, e agora ele escreveu esse livro. Ele conta lá, e depois eu fui pesquisar na internet, uma floresta que tem nos Estados Unidos, no estado de Utah. A floresta chama Fish Lake. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar. E depois eu vi que em 1970 que o pessoal descobriu isso. É uma floresta que tem 40 mil árvores. São os álamos tremulantes. São árvores muito bonitas. E aí um dos cientistas pesquisando isso nos anos 70, ele descobriu algo assim extraordinário. Ele descobriu que todas as raízes, todas aquelas árvores estavam ligadas às suas raízes. Que aquelas 40 mil árvores eram uma árvore só. Uma árvore só. É o maior organismo vivo do planeta Terra. Todas as raízes embaixo da Terra estão ligadas. Eles calculam que dá 6.000 toneladas aquelas árvores, e é o maior organismo vivo do planeta Terra. E essa história, essa ilustração, ele conta porque essa ideia de que todas as verdades da Bíblia, todas as doutrinas da Escritura Sagrada, elas estão ligadas a essa verdade, a verdade da união com Cristo. Tudo que provém daí, justificação, redenção, libertação, salvação, perdão, tudo provém dessa verdade essencial que o apóstolo Paulo chama em Cristo. Tudo está em Cristo. Tudo mais, ou seja, se você não for unido com Cristo, e o João Calvino já dizia isso, se você não estiver unido com Cristo, tudo que Jesus fez, todo o seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição, tudo que ele fez é inútil. Porque a partir do momento que você crê em Cristo, você é unido em Cristo. E é por isso que chama místico. Essa palavra não está na Bíblia, e alguns não gostam dela, porque ela tem um caráter misterioso. A gente entende até um ponto, mas ela é mística porque ela é sobrenatural. A partir do momento que você crê em Cristo, você é unido a Cristo. Você se torna um com Cristo. Tudo que é de Cristo é seu. Tudo que é de Cristo é seu. E aí, se você ler o Evangelho de João, do capítulo 13 até o 17, você vai ver isso daí expresso, especialmente o capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus. Eu e o Pai somos um, vocês em mim, eu nele, eles em vós, e nós faremos morada em você. Há pelo menos 12 metáforas bíblicas sobre a união mística. E eu vou falar sobre elas aqui nos estudos, né? Não serão hoje. A união, então, a união mística, ela é sobrenatural, ela é experimental, ou seja, você tem que experimentar essa verdade.
ela é pessoal, mas ela excede a nossa compreensão. Como é que eu e você, nós podemos estar unidos na Santíssima Trindade? Como é que o mesmo amor incomensurável que o Pai tem pelo Filho, da mesma maneira, do mesmo status que Jesus tem, o mesmo status, santo, perfeito, eleito, amado, justo, o mesmo status que Jesus tem, eu e você nós temos. E assim, essas verdades estão expressas nas nossas confissões, nos nossos catecismos, nos nossos principais teólogos, mas como ela é de difícil compreensão e mais ainda de aceitação, ele não consegue aceitar, ele não consegue deduzir assim, o Pai ama o Filho com amor eterno, e agora eu estou no Filho, e a Santíssima Trindade me incluiu na Trindade eterna, incluiu você. E o mesmo amor que o Pai tem pelo Filho, o mesmo status que o Filho tem, eu tenho. Então, por isso que ela é negligenciada. Por isso que é de difícil entendimento. Por isso que, às vezes, os pregadores, os escritores, não se detêm nela, porque é difícil. É difícil crer nisso, mas, irmãos, não tem verdade mais poderosa, mais gloriosa, por isso que ela é chamada da mais doce doutrina, a mais preciosa doutrina, a mais gloriosa doutrina, a fonte de onde jorra todas as bênçãos de Deus o Pai para nós. Você está ligado comigo? Você está atento aqui? Então abra a sua Bíblia em Efésios. Efésios é aquela carta que o apóstolo Paulo escreveu, com exceção de Romanos, todas as outras cartas quase, Paulo escreveu para resolver problemas. Efésios não. Efésios ele escreveu para falar do que ele gostava, para ensinar o que estava no coração dele, as verdades mais gloriosas. Então Paulo escreve Efésios, e o início, a abertura, alguém comparou essa abertura de Paulo aqui como um cavalo em disparada, porque o Paulo não tem parágrafo, ele começa aqui num fôlego só, até o versículo 14 ele vai, parece que o Paulo está em um êxtase, porque ele está assim no êxtase, apesar de ser um assunto organizado, mas esse início de Efésios, a carta aos Efésios é assim, uau, o que é isso? Então abra a sua Bíblia aí, e eu vou mostrar para vocês isso. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Olha aí que verdade gloriosa, em Cristo eu sou santo, em Cristo você é santo, é o que a Bíblia diz. Todos os que creem em Cristo são santos, em Cristo Jesus são separados, e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Agora presta atenção no versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, que nos tem abençoado, em Cristo, toda sorte de bênção. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo 3 é a mola propulsora, é a base, é o sistema vertical. A partir do 4 ele vai dizer que bênçãos são essas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E observe como Paulo chama Deus. Deus tem vários nomes, mas na nova aliança, Deus quer ser conhecido como o Pai de Jesus. O Pai de Jesus. E Paulo diz, esse é o Pai de Jesus. Esse é o Deus Pai de nosso Senhor, que nos tem abençoado. Não é que ele vai abençoar, ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. É o Deus que quer abençoar os seus filhos. Então, aí ele vai, do verso 4 em diante, ele vai falar que bênçãos são essas. Ele fala das bênçãos do Pai, as bênçãos do Filho e as bênçãos do Espírito Santo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo.
Antes do mundo existir, o Pai, o Filho e o Espírito Santo planejaram, organizaram, decretaram, o Filho se entregar por nossa salvação e o Pai nos incluir nele, na Santíssima Trindade. Na Santíssima Trindade. E o Filho nos incluir nele. Ele nos escolheu nele. Escolha, eleição. Antes do mundo existir, Deus planejou a sua vida. A sua vida. Deus planejou a sua vida. Eu vi um vídeo essa semana daquela cantora Anitta, e ela dizia assim: todo mundo quer ser amado, todos precisam ser amados, todos nós ansiamos ser amados, é por isso que a gente busca o poder, porque o poder nos dá influência, as pessoas nos admiram, e aí você se sente amado, é por isso que a gente busca dinheiro, que o dinheiro nos faz comprar coisas, ter coisas, e aí você se sente importante. É por isso que a gente busca a fama, e aí ela diz, mas isso vira um vício. Você quer mais para suprir essa falta de amor. E aí na mente dela ela diz, o segredo para viver bem é você mesmo se amar. De tal maneira que se você perder o poder, o dinheiro e a fama, você sobrevive com o seu amor próprio. Na primeira parte ela está certíssima, na segunda parte ela está totalmente errada. O meu amor próprio não dura 5 minutos. Se ela perder a fama, o sucesso, a beleza, a glória, o dinheiro, ela entra em depressão em 10 minutos. Em 10 minutos. Qual é a cura disso daí? Qual é a cura dessa doença de falta de amor próprio? A cura é o Deus Criador, o Eterno, o Senhor, o Sustentador, aquele que existe. Esse Deus planejou a sua existência e escolheu você para ser dele em amor eterno. Aí você pode perder o que for, porque você conhece o amor eterno, que dá propósito, significado, pertencimento, segurança para você. O Criador de tudo isso, Ele me criou. A minha vida não é fruto do acaso, não é fruto do destino, de um erro. A minha vida é fruto de um plano amoroso, eterno de Deus, o Pai. Ele nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos dele, santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, e nos predestinou para Ele, para ser o quê? Para a adoção de filhos. Adoção de filhos. Deus só tem um filho que é da mesma natureza dele, que é o Senhor Jesus Cristo, eternamente gerado do Pai, não feito, sempre existiu, sempre eterno, mas eternamente proveniente do Pai, que na economia da salvação se revelou como filho. Esse filho é da mesma natureza do Pai. Quando você crê nele, você é adotado com todos os direitos e privilégios do filho legítimo. Você é adotado com tudo aquilo que é de Jesus, é seu. Tudo aquilo que é de Jesus é seu. Porque você foi adotado e agora Jesus nos ensina a chamar o Pai dele como nosso Pai. E Jesus se torna o primogênito entre muitos irmãos, o irmão mais velho de uma grande família semelhante a ele, em amor. Nós somos escolhidos, fomos adotados pelo Pai, são as bênçãos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito quer dizer segundo o prazer de Deus. Foi o prazer de Deus, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente. Ele nos concedeu
gratuitamente. Você não precisa pagar, você não precisa comprar, você não precisa barganhar, não precisa fazer nada. Você precisa crer, receber, se apropriar. É isso que você precisa crer, que você recebeu gratuitamente em quem? No amado. Quem é o amado? Jesus Cristo. Jesus Cristo. As bênçãos do Pai são essas: eleição, adoção, predestinação dele. Em Cristo, ele fez isso por nós. Bênçãos do Filho, versículo 7. Aí, bênçãos do Filho, no qual temos a redenção. Redenção é libertação. Nós éramos escravos. Escravos do mundo, escravos do pecado, escravos do diabo. Nós éramos escravos. Jesus Cristo nos libertou pelo seu sangue. A remissão dos pecados, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Que Deus derramou, aliás, Efésios 1 tem muita redundância, muita redundância. Paulo repete muito, sabe por quê? Porque falta palavras para expressar. Paulo está dizendo, falta palavras para dizer a glória do que eu estou dizendo para vocês aqui. Eu preciso repetir várias vezes para vocês entenderem. Depois do versículo 15, ele vai orar para que tudo que ele falou, eles entendam. Porque eles não têm noção, não têm dimensão, não têm compreensão de tudo isso que Paulo está falando. Temos a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Ele nos libertou, Ele nos redimiu, Ele nos remiu por sua graça, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. O mistério que estiver oculto, que até Cristo estiver oculto, que Deus queria reunir gentios, pagãos, gente de todos os povos, línguas e nações, esse mistério agora foi revelado em Cristo. E agora Deus só tem um povo, judeu e gentil, grego e judeu, um só povo. O beneplácito de Deus é reunir todos em uma só igreja. Versículo 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Jesus, o cabeça, vai convergir nele todas as coisas, debaixo dele, vão se render, se prostrar e reconhecer todas as coisas vivas, não só todos os seres humanos, tudo que foi criado, que tem vida, vai convergir para Cristo. Esse é o telos da humanidade, esse é o propósito, esse é o objetivo, esse é o plano eterno de Deus, antes da fundação do mundo, convergir nele, em Cristo. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança. Agora presta atenção aqui, isso você não sabia, Nós vamos receber a herança de Deus, mas você é a herança de Deus para Cristo. Você faz parte da herança, porque ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. O Pai, no pacto eterno da Trindade Santa, meu filho, a sua herança serão os milhões e milhões de salvos, serão a sua herança, a herança de Cristo. O fruto do seu penoso trabalho será dado, quando o Filho entregar o reino ao Pai e destruir todos os inimigos, e aí nós vamos ser dados no pacto eterno do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai ser dado. Você é herança ao Filho. Isso aqui é sede. Predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. As bênçãos do Filho, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Bênçãos do Pai, bênçãos do Filho, agora as bênçãos do Espírito Santo. Versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Como é que eu faço para participar disso? Como é que eu faço para me apropriar disso? Creia em Jesus Cristo, confesse-o, entregue-se a Ele, tendo nele crido, o Espírito Santo dá duas bênçãos para você.
fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Você recebeu o selo, a autenticidade. O Senhor comprou e colocou o selo, você agora é de Deus. O selo é inviolável, é autêntico, é autenticidade. A marca do Espírito Santo foi colocada em você. Está sendo projetado aí, espero que sim. Você foi selado, versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O penhor é a garantia, aquela parte que você dá como garantia. O Senhor dá a primeira parte, isso aqui é para você viver agora o que vai acontecer no céu. O Espírito Santo sela você, posse de Deus, marca de autenticidade, e o próximo. E é um penhor, uma entrada paga para garantir a compra de um bem ou propriedade. É como a aliança de noivado na Bíblia fazia o acordo, ainda não se consumou, mas agora já é. Eu já sou de Deus, eu já tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo já me foi dado o penhor da sua herança. Você está atento, você está ligado de tudo isso aqui, não? Você assistiu o filme das Crônicas de Nárnia, A Viagem do Peregrino da Alvorada? Tem o livro da viagem. Logo no início, quando eles vão entrar, tem um quadro na parede, tem um navio e tem um mar. E os meninos, Lúcia e Edmundo, chegam, e quando eles chegam perto daquele quadro, eles sentem o cheiro do mar. E aí um pingo do mar cai neles. O C.S. Lewis, cristão, ele está fazendo uma metáfora, e aí dali a pouco o quadro os engole, e eles são engolidos pelo mar, eles entram no mundo encantado de Nárnia. O Espírito Santo, irmãos, nos foi dado, para que você pudesse sentir o pingo do céu, o cheiro da eternidade, e mergulhasse no mar do reino de Deus. O Espírito Santo nos foi dado para você viver agora o céu na terra. O Espírito Santo, Deus falou assim, olha, eu vou colocar em você. Se você se apropriar, se você crer nisso daqui, você vai provar os poderes do mundo vindouro aqui nessa terra. Se o Espírito Santo dominar você, tudo que Jesus conquistou é seu. É nosso, é da igreja. É por isso que Jesus falou, se vocês crerem em mim, farão obras maiores das que eu fiz. Porque vocês estão nele, e o Espírito Santo nos coloca essa realidade espiritual, objetiva, esse fato histórico, numa realidade interior, existencial, espiritual, subjetiva. O Espírito coloca Cristo em você. E todo o poder de Cristo é seu. O Espírito Santo que faz isso. Agora, eu quero pegar esse mesmo texto que eu li para vocês, e eu vou ler esse mesmo texto de Efésios, na versão do Eugene Peterson, na Bíblia a Mensagem. O Eugene Peterson é um pastor presbiteriano, especialista em hebraico e grego, e ele traduziu a Bíblia. A missão dele foi, eu quero colocar a Bíblia na linguagem de hoje, que aquele mesmo frescor que Paulo escreveu, aquele mesmo vigor, seja entendido hoje. Então ele pegou o sentido do texto, a paráfrase do texto de Efésios 1, e coloca dessa maneira, de uma maneira até coloquial, para você, entenda isso. Agora eu quero que você preste atenção nisso daqui. Ele está falando Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu quero que você preste atenção. Eu estou falando um monte de coisa hoje, mas preste atenção. Eu li essa semana um relato de um pastor que eu sigo, já o conhecia, já está idoso, quase aposentado, o pastor Marcos Inhauser, de Campinas. Ele foi pastor presbiteriano, hoje ele é pastor menonita. Mas ele escreveu um relato dizendo assim, a minha infância e a minha adolescência foi roubada. E foi roubada pela igreja. Ele conta que na infância dele, ele não podia fazer um monte de coisa de criança, porque Deus era contra. O sonho dele era ir no cinema, e tinha matinê de domingo à tarde, mas crente não podia ir no cinema no domingo à tarde. E os líderes da igreja ficavam vigiando a praça para ver se tinha algum crente indo no cinema.
Ele diz, num domingo, num calor, ele foi na casa de um irmão, tinha uma piscina, e os meninos lá tomando banho, e o filho do pastor lá sofrendo. Ele falou, por que você não entra? E o filho do pastor, porque eu tenho que dar exemplo, a gente não pode entrar na piscina no domingo. Ele fez um acordo, quando ele virou adolescente, ele foi escondido para o cinema. Mas e o medo? E o medo? E ele fez um acordo com um pipoqueiro. Eu pago a pipoca na quarta-feira, porque se me pegarem no flagra, eu disse que eu não estou comprando, você está me dando a pipoca. E ele escreveu isso, na igreja das nossas, que a união com Cristo, que o fundamento da reforma foi a graça, a reforma protestante foi edificada sobre o evangelho da graça. Você conhece tantas pessoas hoje, que não são apaixonadas por Deus. Meninos e meninas que foram criados na igreja, não são apaixonados pela igreja. Quem foi criado e tem a experiência de conversão como eu tive, eu não consigo ver nada melhor do que um culto. Eu não consigo ver nada mais delicioso do que a palavra. Já tenho servindo a Deus mais de 30 anos e nunca perdi o interesse, muito pelo contrário. Mas quem foi criado servindo um Deus que castiga, que pune, um Deus que está de olho para pegar os seus erros, isso entra no inconsciente. E esse tipo de Deus é que a gente precisa se libertar e entender a união mística em Cristo. Entender o Deus Pai. E aí eu vou ler o texto do Eugene Peterson só para você perceber o que Paulo está dizendo numa linguagem de hoje. Preste atenção nisso aqui. Preste atenção nesse texto. Eu, Paulo, submisso ao plano de Deus como apóstolo, um agente especial de Cristo Jesus, escrevo aos cristãos fiéis de Éfeso, saúdo vocês com a graça e a paz de Deus nosso Pai e por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, como Deus é maravilhoso, e que bênção Ele é. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós, e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo Ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer Ele teve em planejar isso. Você entendeu? Que prazer Deus teve em planejar a sua vida. Você não é um desgraçado. Eu vejo muito irmão crente, fala assim, quem você é? Eu sou um miserável pecador. Eu fui. A minha identidade fundamental, eu sou um filho amado de Deus, assim como Jesus é. E todo o prazer do Pai está no Filho, está em mim. Eu fui um miserável pecador, porque Jesus me libertou da miséria e da escravidão. Eu tenho a presença do pecado, mas já não sou mais escravo do pecado. E que prazer Deus teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado totalmente de graça. Por causa do sacrifício do Messias, que derramou seu sangue no altar da cruz. Somos um povo livre. Estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades. Estamos livres. E a verdade é que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo e providenciou tudo de que precisamos e fomos incluídos nos planos que Ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós em Cristo, um plano de longo alcance, em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra. Foi em Cristo
que descobrimos quem somos. É Cristo que revela a sua identidade. É Cristo que revela o seu propósito. É Cristo que revela a sua importância. É Cristo, foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa. Aleluia. Se isso aqui não comover seu coração, isso aqui é a coisa mais linda do universo. Isso é o texto mais glorioso do Evangelho de Jesus Cristo, irmão. Se isso não curar seu complexo de inferioridade, terapia nenhuma vai curar. Ele já pensava em nós, ele tinha prazer. Ele pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer nela, a mensagem da salvação, se acharam em casa. Cheguei na casa. Eu posso ser quem eu sou. Cheguei em casa. Livres, entregues com a assinatura e o selo do Espírito Santo. O selo da parte de Deus é a primeira parte do que está por vir. Um lembrete de que vamos receber tudo que Deus tem preparado para nós. Uma vida cheia de louvor e uma vida gloriosa. Esse é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos inclui no seu Filho amado e faz tudo isso com grande prazer. O Deus Pai, irmãos, ele brinca com as crianças, ele entra na piscina. O Deus Pai abraça os pequeninos, o Deus Pai tem prazer. Esse Deus carrancudo, esse Deus não é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo nos faz livres, irmãos. Livres, pela obra na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que é de Jesus é nosso. O catecismo de Heidelberg, um dos catecismos da Reforma Protestante, diz assim, eu vou terminar com isso. Como você é justo diante de Deus? Apenas por uma genuína fé em Jesus Cristo, isto é, embora minha consciência me acuse de que pequei gravemente contra todos os mandamentos de Deus e não guardei nenhum deles e ainda sou inclinado a todo mal, ainda assim, Deus, sem qualquer mérito meu, por pura graça, concede e imputa a mim a perfeita satisfação, perfeita justiça e santidade de Cristo, como se eu nunca tivesse tido ou cometido qualquer pecado, e como se eu mesmo tivesse cumprido todos os mandamentos, a obediência que Cristo transmitiu a mim, se eu apenas aceitar o benefício com o coração crente. Isso aqui é um documento doutrinário da nossa igreja. O que está dizendo? Está dizendo que toda a perfeita obediência de Cristo, todo o crédito de Cristo, ele foi colocado em você, na sua conta. E Deus olha para você assim, e fala assim, eu vejo Cristo em você. Toda a perfeita obediência. Então, quando o diabo vem acusar você, fala assim, eu estou em Cristo Jesus. Eu não vivo mais em Adão, eu estou em Cristo. Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero terminar com um versículo aqui, Romanos 8, verso 14. Romanos 8, verso 14. Depois eu vou falar sobre as 12 metáforas da união mística nos próximos estudos. Provavelmente na quarta-feira, você que não vem na quarta-feira está convidado para entender as metáforas bíblicas da união mística com Cristo. Romanos 8, verso 14.
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, papai, papaizinho, Abba, pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Eu quero concluir com isso aqui. Se no seu coração você tem insegurança, se você tem dúvida em relação à sua salvação, se você tem medo do inferno, tem medo do castigo, tem medo da punição, se você vive afligido, aflito, se você vive com medo disso, se você, uma hora você está salvo, uma hora você está perdido, eu quero convidar você a pedir ao Espírito Santo que testifique com o seu espírito. Os puritanos ingleses chamavam isso do selo do Espírito. O selo do Espírito é quando o Espírito Santo fala no seu espírito que você é filho de Deus. Aí some todo medo, toda preocupação, toda insegurança, isso some tudo. E você se apropria do amor, da graça, da segurança, dos benefícios de Cristo. E a partir daí, é céu na terra. É céu na terra. Porque aí você não perde mais o amor, a paixão, o zelo, o fervor, a alegria, o deleite, o gozo em Deus. Porque a partir daí Deus não é mais aquele cara chato, o culto não é mais uma coisa enfadonha, a partir daí tudo é glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sirvo a Deus há mais de 30 anos e cada dia que passa, mais deleite eu tenho em Deus, mais vontade eu tenho de servi-lo e mais atraído eu sou pelo seu amor. E nunca duvidei, nunca imaginei que eu vou para o inferno, porque eu fui comprado pelo sangue de Cristo. E o desejo do meu coração, eu quero mais de Cristo, mais da sua presença, mais do seu poder, mais da sua glória, mais do seu reino. E quem recebeu esse testemunho tem prazer em Deus, e nada tira essa segurança, porque você foi selado com o selo do Espírito Santo de Deus. Então, se você não tem isso, peça para Deus. Peça, Espírito Santo, me testemunha dentro de mim que eu sou filho, eu não sou bastardo, eu não sou órfão, eu não sou incrédulo, eu sou filho de Deus, e tudo que é de Jesus é meu, eu sou um filho amado do Pai, aleluia. Feche os seus olhos e peça ao Espírito Santo. Se você anda frio, inseguro, medroso, enfadado com Deus, perdeu o prazer, ô Espírito, fala, testemunha no meu espírito, me sela, me batiza, me dá uma experiência sobrenatural, mística com o Espírito Santo. Sim, Senhor. Sim, Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é bom, e o Senhor se revelou plenamente no seu Filho amado, e nos deu o Espírito Santo para a gente viver a vida de Cristo, o jeito de Jesus viver aqui na terra. A vida que Jesus viveu é possível viver, do jeito que Ele viveu. O Espírito Santo nos ajuda a crer e nos apropriarmos desses benefícios. Ajuda o teu povo aqui, as pessoas aqui que perderam a paixão, o amor, o fervor, a alegria, o deleite, o gozo. Aqueles que vivem com medo do inferno, com medo de Deus, com trauma religioso. Aqueles que vivem debaixo do peso da obrigação. Aqueles que nunca encontraram em Cristo as delícias. Que nunca encontrou em Cristo a sua verdadeira identidade, a cura dos seus traumas, dos seus complexos, em Jesus Cristo. Espírito Santo, testifica no Espírito hoje, testemunha no Espírito de cada um dos teus filhos e filhas nessa noite. Espírito Santo de Deus, abre os olhos espirituais, abre, ilumina a mente, Senhor, para que essas verdades gloriosas
sobrenaturais, misteriosas até, nos sejam comunicadas. E ao participarmos do pão e do cálice, que o corpo e o sangue de Cristo nos seja dado espiritualmente. Que seja provado, experimentado, sentido no corpo e na alma dos seus filhos e filhas. Espírito Santo de Deus faz isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Testifica, testemunha Jesus, glorifica o Filho. E como é bom saber que nós estamos seguros no teu grande amor. Que nós não somos mais filhos da ira ou da condenação. Nós somos incluídos na Santíssima Trindade. Porque assim como o Filho está no Pai, e o Pai está no Filho, nós estamos no Filho, e nós somos incluídos no amor eterno. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.